O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Estamos aqui novamente para mais uma meditação e partilha do Evangelho. Hoje, 28 de outubro de 2020, 30ª semana do tempo comum, a Igreja celebra a festa litúrgica dos apóstolos Simão e Judas Tadeu. Hoje vamos partilhar o Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo de 12 a 19, a eleição dos apóstolos e a oração. Assim diz a palavra de Deus. Nesses dias, Jesus foi para a montanha a fim de rezar e passou toda a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem também deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com os 12 apóstolos e parou num lugar plano. Estava aí numerosa multidão de seus discípulos, com muita gente do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Foram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus foram curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus dá particular atenção ao grupo dos 12. Escolhe-os, institui-os, envia-os em missão. No Evangelho de Lucas, ele anota que Jesus prepara a escolha dos 12 com uma noite de oração. Antes de o escolher, Jesus chama os seus discípulos. O chamamento, a vocação, está sempre na origem de toda instituição e ministério eclesial. Depois de o chamar, Jesus impõe-lhes o nome de apóstolos. A nota de Lucas pretende certamente exprimir a importância dos 12 apóstolos na igreja. Essa igreja que Jesus está para fundar. A festa dos santos apóstolos Simão e Judas oferece-nos ensejo para refletirmos e tornarmos mais clara a consciência da igreja, que é corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Não se pode receber o Espírito Santo sem pertencer ao corpo de Cristo. A razão é clara. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que se recebe no corpo de Cristo. Cristo escolheu os 12 e continua a escolher os seus sucessores para formar a estrutura visível do seu corpo, quase em continuação da encarnação. Pertencendo ao corpo de Cristo, podemos receber o seu Espírito
e ser intimamente unidos a Ele num só corpo e num só espírito. Um outro aspecto que esta festa nos permite escolher é a relação entre a oração e a missão. Jesus demora-se em oração antes de decidir a escolha dos 12. É preciso rezar para discernir o projeto de Deus. Rezar antes de iniciar a missão pessoal e ou comunitária significa confiá-la àquele que é o seu primeiro responsável, o dono da vinha, o pastor do rebanho, o Senhor do povo. Senhor Jesus, na festa de Simão e São Judas, queremos pedir a graça dos santos apóstolos, nos tornando teu familiar e teu amigo. Então, vem com o Pai e com o Espírito Santo estabelecer em nós tua morada. Que sejamos todos para ti, seu amor, para o apóstolo e no coração do todo mundo. Os apóstolos passam, a igreja continua. E do mesmo modo, a missão deles se estende no tempo, mediante seus sucessores. Mais tarde, no livro dos Atos dos Apóstolos, falam de Paulo e Barnabé, vindo posteriormente e que recebem o mesmo título de apóstolos. Forma-se o colégio apostólico, depois perpetuado no colégio episcopal, do qual os bispos estarão investidos como sucessores dos apóstolos, e o bispo também exerce seu caráter de sinal de unidade na caridade. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.